foi o projeto cultural Omida em Al-Ándalus? O projeto cultural Omida que a gente fala é que quando começa o Califado Abássida, já retrocedendo muito na história, mas o Califado Abássida que tira os Omíadas do poder em Damasco, ele tem a ideia de que saber é poder. Então, eles criam uma nova cidade, a cidade de Bagdá, e ela tem que trazer o conhecimento de todo mundo para lá. Porque se a cidade detém de saber filosófico, astronômico, matemática, é a cidade que legitima existir o próprio poder, vamos dizer assim. Então, novamente, saber é poder. Isso é trasladado para outras regiões no mundo árabe. E quando, no século X, Abderrahman III, que era o emir, se declara califa, diz que agora nós somos o califado omíada de Córdoba, ele também precisa legitimar o poder dele com essa mesma lógica, de que deve haver um polo de saber, e esse polo de saber que vai legitimar que os omíadas de Córdoba são os verdadeiros califas. Então ele passa a importar livros, obras, filósofos, todo mundo, músicos, e criar uma grande biblioteca que vai crescer ainda mais com o segundo califa. E a ideia é criar em Córdoba, não só copiar o que foi produzido de saber no Oriente de Bagdá, mas também própria Córdoba produzir o seu conhecimento e ser a referência de conhecimento. E ele consegue, o segundo califa consegue, porque tem uma monja que vai conhecer Córdoba, ela chama Córdoba Rosvita, ela chama Córdoba de ornamento do mundo, que ela começa a competir de igual para igual com Bagdá. E quem é o verdadeiro polo do saber, quem é o verdadeiro centro do mundo. E esse projeto deveria gerar novos filósofos, novos pensadores, novos juristas, mas ele é abruptamente interrompido pela Guerra Civil. Então, o Ibn Hassan, ele é filho, ele é herdeiro desse projeto, porque ele está sendo criado e educado dentro dessa proposta de conhecimento. Desde criança ele vai ter os melhores professores, os filósofos, os literatos, todo mundo que detém, que está baixo a esse projeto, vai estar educando o Ibn Hassan. Então, ele vai representar exatamente essa inovação, porque ele vai inovar o pensamento. E a inovação dele é exatamente porque ele é essa geração que deveria ter vindo, vamos dizer assim, forjada dentro de Córdoba. Claro que outros, um dos aspectos também do que fala que começa a ter o trovadorismo na França, o próprio início da Renascença, os outros movimentos de conhecimento do resto do mundo ocidental, da Europa, é também legado dos Omíadas, porque quando começa a Guerra Civil, todos esses sábios e conhecedores que estavam concentrados em Córdoba, eles vão embora, eles vão para outros reinos árabes, mas também vão para reinos cristãos. E não só esses sábios, também vão as escravas cantoras. Isso é interessante, porque as escravas cantoras, elas não só cantam, elas têm que conhecer tudo de história, filosofia, matemática, porque elas têm que ser uma pessoa culta. E dizem que o primeiro rei trovador, Filipe da França, ele cresceu também junto das escravas cantoras, que elas teriam influenciado o início do trovadorismo na França. Então, o projeto cultural Omíada é esse que vai iniciar, por assim dizer, esse movimento de renascimento científico na Europa, e também vai dar lugar para, no século XII, surgir um grande pensador que é Averroes, que vai ser não só lido no Oriente, mas também no Ocidente. Ele está naquela pintura Escola de Atenas, de Rafael, ele aparece lá, entre Sócrates, Platão e outros filósofos gregos. Ou seja, é um legado que começa para ficar em Córdoba, mas ele ganha uma expansão e ele vai muito mais além de Córdoba. Ok. Célia, você esteve lá no Marrocos? Foi em Casablanca? Não, eu não fui em Casablanca. Eu queria ir em Casablanca para ver a mesquita, mas na época me disseram que eles estavam proibindo pessoas que não eram muçulmanas, mulheres não muçulmanas, de entrarem. E aí eu pensei, por que eu vou em Casablanca se não vou poder ver a mesquita? Aonde você fez a sua pesquisa lá, seu curso? Em Rabat. Rabat. Ok. Uhum. E você também esteve na Espanha, né? Sim. Eu queria fazer aqui quase que seccionar um pouquinho o sequenciamento aqui do nosso bate-papo.
para te perguntar quais foram as suas fontes de pesquisa. Então, fonte mesmo é o Colar da Pomba, El Collar de la Paloma, que é uma edição bilíngue em espanhol e em árabe, do editor Jaime Sanserratia. Também li Al-Fisal, que é o Tratado das Ciências Religiosas de Ibn Hassan, e Takrib, eu tive acesso mais indiretamente, porque não está traduzido completamente, e a leitura em árabe medieval é bastante difícil, também do Ibn Hassan. E de fontes, isso. Agora, de bibliografia, autores que eu pude ler para poder discutir, dos espanhóis, principalmente, Eduardo Mansano Moreno, francês seria Pierre Guichard, dos árabes, Mahmoud al-Maki, e Mohamed Benabout, que é marroquino. Então, seriam 4 que seriam as referenciais. Sim, e tem o inglês também, que é o Hugh Kennedy, que eu usei, que eles discutem bastante sobre o que seria essa formação do Califado Omeyyade de Córdoba e da próprio Emirado, o Emirado Independente de Córdoba. Eu fiquei com uma curiosidade, outra curiosidade, entre várias. Qual é a perspectiva que você viu, assim, a grosso modo, do conhecimento do Ibn Hazm por parte dos brasileiros, por parte da comunidade árabe que porventura você tenha tido contato no Brasil, por parte da academia marroquina e por parte dos espanhóis, rapidamente, porque é quase que uma impressão pessoal, né? Então, na Espanha, o Ibn Hazm ele é consolidado, ele é considerado a obra-prima árabe-andalucina, ou árabe-prima arábico-espanhola, porque ele é, na verdade, até algo muito legal, porque ele é trazido tanto por aqueles que negam a presença árabe, tanto por aqueles que louvam a presença árabe na Espanha, como uma obra da cultura local, de Al-Ándalus. Ele representa Al-Ándalus, ele se contrapõe ao que é diferente, ele quer ser próprio. Ele até fala na obra dele que ele vai contar histórias de Al-Ándalus, porque ele não vai luzir com joias de outros lugares, ou seja, ele não vai trazer histórias de beduínos árabes, ele cria uma oposição entre ser árabe de Al-Ándalus e ser árabe de outras regiões. Aqui no Brasil, o que eu acredito, tem o Brasil tem os muçulmanos, tem os islamistas, que são diferentes dos muçulmanos, e tem o brasileiro de modo geral. No Brasil, eu percebi, eu achei muito importante trazer esse olhar terno sobre algo do mundo árabe, porque, em geral, as pessoas, quando estudam os árabes, elas gostam de focar muito em guerras, em embates, ou em relações, sejam conflituosas, entre muçulmanos e cristãos, até na Idade Média ou atualmente. Sempre focam na questão da guerra, ou no conflito, que também é muito proveitoso para a gente tentar pensar quando surgiu. Mas por que não focar naquilo que é belo, naquilo que enaltece essa cultura? E o Ibn Hassan, ele é a representação de que ser árabe na Idade Média também é ser ibérico, é também ser andalucino. Então, não tem uma oposição entre Ocidente e Oriente quando você olha o Ibn Hassan. Todo mundo quer o Ibn Hassan. Quando você lê o Colar da Pomba, todo mundo quer trazer para si, falar, essa obra daqui é minha, sabe? É um sentido de orgulho. Muçulmanos e islamistas. Os muçulmanos, em geral, conhecem Ibn Hassan pelo seu caráter jurista. A obra literária de Ibn Hassan no mundo árabe não é tão conhecida, é mais ou menos conhecida. Eles gostam mais de trabalhar o Fisal, que é a obra dele do tratado jurídico. E os islamistas, que são a versão mais política e extremista, que usam o Islã de forma extremista e deturpada, esses já também olham. Primeiro, tem duas questões. Primeiro, eles são muito críticos a uma mulher brasileira, não árabe e não muçulmana, estudando sobre um jurista importante deles. Há um ataque, às vezes até eu acho muito interessante, porque pesquisadores homens não sofrem um ataque tão forte quanto mulheres pesquisando sobre o mundo árabe islâmico.
que não sejam árabes e muçulmanas, mas até as árabes e muçulmanas também sofrem ataque, então é mais uma questão de misoginia mesmo. E o outro aspecto é que consideram como que essa obra ela não é importante. É até interessante, assim, como se o fato de que ele falou sobre amor é um assunto que não é importante, que não deveria ter a atenção. Porque você está estudando Tawuk Hamama, que é o colar da pomba. Você vai estudar Al-Fisal, você vai estudar algo que... Então, é algo assim que a gente tem que ter cuidado e tem que tentar entender que o Ibn Hassan, a meu ver, ele não pertence, ele não é propriedade de nenhuma cultura, ele é universal, ele fala sobre um sentimento, o amor, que é universal, e ele traz para a gente a representação de um legado, que é esse legado cultural árabe e ibérico muito importante. Que a gente deveria valorizar e que a gente tem que olhar para ele também com orgulho. E não pensar que só pelo fato dele fazer uma obra literária ela não seria importante. Ok.